Olá, pessoal! É um prazer ter vocês no workshop onde a gente vai falar como criar uma igreja inclusiva. Meu nome é Sérgia Kellen, eu sou fonoaudióloga, psicopedagoga, sou também especialista em desenvolvimento infantil, trabalho na Universidade de Stanford com famílias e também sou especialista do Pense Laranja e ajudo igrejas a implementar esse ministério inclusivo. Como é que eu posso, na minha igreja, acolher todas as famílias que têm crianças e adolescentes com deficiência, que têm algum atraso de desenvolvimento, como é que a gente pode criar essa comunidade, essa parceria com a família. Então hoje eu vou falar para vocês que criar uma comunidade onde todos se sintam acolhidos, respeitados e amados é um grande desafio. Porém, não é impossível, é possível a gente fazer isso juntos. Então eu vou contar para vocês uma história de uma mãe muito interessante, que ela conta pra gente quais foram as primeiras palavras do seu filho. Então essa mãe nos diz que até por volta de 5 anos de idade, essa criança não falava nada. Ele tinha um diagnóstico de autismo e ele já estava na escola, em todas as terapias, e ele ia para o grupo da igreja no final de semana. E um dia, quando ele já estava por volta de 5 anos, ela foi colocar ele para dormir e foi fazer uma oração com ele. E ele começou a recitar o versículo que estava sendo trabalhado na igreja. Então, assim, as primeiras palavras dessa criança foram versículos que estavam sendo trabalhados na igreja. Imagina a emoção dos pais em ouvir essas primeiras palavras. Então, o que nós fazemos tem um poder muito grande na vida dessas crianças. E às vezes a gente pensa que eles não estão entendendo o que a gente está falando com eles não estão ouvindo, ou eles não estão prestando atenção, mas eles estão. Nós estamos plantando sementinhas, coisas que vão crescer ao longo do tempo. Então, durante esse workshop eu vou falar como vocês podem implementar esse ministério inclusivo na sua igreja e ferramentas que são importantes. Então, essencial para que a gente monte e para que a gente organize nas nossas igrejas esse ministério são 3 coisas principais. A primeira é o espaço físico, a segunda é a comunidade, ou seja, as pessoas, e a terceira é o currículo. Então vamos falar dessa primeira parte, espaço físico. Como é que eu posso acolher essas crianças dentro do meu espaço físico? Primeira coisa que você precisa pensar é acessibilidade. Se eu vou ter dentro do meu ministério crianças que têm problemas de locomoção, crianças que são cadeirantes, não só crianças, jovens, adultos também, né? Mas se eu vou ter esse tipo de dificuldade, talvez, dentro do meu ministério, como é que eu posso facilitar isso, né? Onde é que eu vou precisar de rampas? Como é que eu vou, talvez, mudar a salinha do Ministério Infantil para um lugar que seja mais acessível? Então, falar com teus pastores, falar com as pessoas, os líderes da igreja, em como vocês podem criar uma igreja inclusiva. Por isso que eu não digo um ministério inclusivo, eu digo uma igreja inclusiva. Porque quando a gente quer atender todas as famílias, quando a gente quer fazer isso de uma maneira especial, a gente tem que envolver todo mundo. É toda uma igreja, a gente tem que mudar toda uma postura e a gente tem que mudar muitas vezes espaço físico. Eu já tive pastores que tiveram que construir rampas, pastores que tiveram que ter novas salas, reorganizar as salas para que a gente pudesse acolher essas crianças e essas famílias. Então tudo isso é importante. Uma coisa que é muito importante é pensar aonde é que eu vou ter um espaço que é somente para essas crianças. Eu digo isso porque na maioria das vezes o que vai acontecer é que o seu domingo, às vezes, é muito estímulo para essas crianças. Então, às vezes, eles vão precisar de sair um pouquinho da sala, de ir para uma sala onde eles possam se respirar, onde eles possam se regular. Então, as crianças que têm algum comprometimento, principalmente sensorial, elas têm muita dificuldade em se autorregular, em se manterem comportadas, autorreguladas. Então, às vezes, uma luz, às vezes, um barulho, tudo isso pode desencadear um comportamento em que a gente precisa acolher. E aí, nesse momento, muitas vezes as igrejas que têm essa salinha optam por levar essas crianças para essa salinha para que elas possam se autorregular novamente e voltar para o grupo. Outras igrejas que não têm essa possibilidade conversam com os pais e aí eles organizam com os pais para que os pais possam vir
para a salinha e ajudar essa criança a se autorregular, mesmo que seja durante o culto, chama o pai vem, ajuda, a criança está regulada novamente, daí o pai pode voltar e essa criança pode continuar. Às vezes, se você não tem um espaço, pensar num espaço dentro da própria sala. Onde é que eu posso arrumar um cantinho, que eu posso colocar umas almofadas, eu posso colocar alguns brinquedos sensoriais, umas coisas que vão fazer com que essa criança volte a se regular e consiga voltar para o espaço do grupo. Então, isso é uma coisa muito importante, quais os espaços nós temos. Por quê? Porque vai ser o espaço que vai determinar o modelo de inclusão que você vai adotar na tua igreja. Algumas igrejas adotam, por exemplo, um modelo onde elas têm uma sala de transição. Então, toda criança que chega no ministério, ou as crianças que têm um comprometimento maior, elas ficam numa salinha de transição, onde elas aprendem, são treinadas para entender todos os momentos que o grupinho das crianças passa e para que elas possam também aprender a estar em grupo. Então, começar com grupinhos menores, para depois passar ela talvez para um grupo maior, para uma sala de grande grupo, para um momento de história, para um momento de louvor. Então, os espaços que você tem vai determinar o modelo. Um outro modelo que você pode adotar é, de repente, uma inclusão direta com um acompanhante, com um voluntário, ou às vezes com o próprio alguém da família, um irmão mais velho, que possa acompanhar essa criança dentro do seu ministério até que ela esteja integrada. Nós temos crianças que têm comprometimentos bastante sérios, físicos, de comportamento e de linguagem. Nesse caso, a maioria das igrejas tem optado por ter sempre um voluntário do lado, sempre alguém que vai ajudar essa criança a transitar por todas as atividades da igreja e também para poder entender o que está acontecendo, porque vocês vão observar quando a gente trabalha com essas crianças, se você já tem essas crianças, você já vê isso, que muitas vezes a gente precisa repetir mais de uma vez para a criança entender as ordens, você precisa às vezes fazer diminuir o tamanho da atividade para que essa criança consiga fazer. Então esse espaço físico é muito importante. A segunda coisa é a comunidade. Comunidade, gente, trazer pessoas para próximo de vocês que possam te ajudar nesse caminho, que possam ser especialistas, talvez, que possam te ajudar a treinar seus voluntários. Às vezes, os próprios pais podem começar como voluntários e ir treinando outras pessoas para substituí-los. Então, criar uma comunidade ao redor desse ministério. Como é que todo mundo pode ajudar? E aí eu digo para você, procure primeiro as pessoas que estão mais próximas de você, que você já conhece, que você sabe que tem um amor pelas crianças, que você sabe que vai poder te ajudar nessa caminhada. Depois, converse com toda a igreja. Se você já tem a sua missão, a sua visão para esse ministério, compartilhe isso com todo mundo, escreva nas paredes, coloque em todos os lugares, para que todo mundo possa compartilhar dessa mesma visão e dessa mesma missão de acolher todas as crianças, de acolher independente da idade, independente das dificuldades, mas que você possa acolher todas essas crianças. Então, criar essa comunidade é muito importante. Os pais precisam de comunidade. Muitas vezes as igrejas organizam os seus ministérios ao redor da criança, fazem salas sensoriais muito boas, compram materiais, treinam seus voluntários, mas não conversam com as famílias. E aí as famílias têm dificuldade de entender o que vocês estão fazendo. Muitas vezes as famílias têm dificuldade de dizer o que elas precisam, porque elas não desenvolveram com você um relacionamento. Então, criar esse relacionamento com as famílias é muito importante. Então, pensar como é que eu posso promover pequenos grupos para essa família, como é que eu posso trazer essa família para os eventos, como é que eu posso incluir todos nos momentos em que vocês têm de socialização. Talvez ter alguém na sua família que possa entrar em contato com as outras famílias que estão chegando, perguntar como é que está a semana, conversar com eles, convidá-los para um almoço, para um jantar. Então, criar essa comunidade ao redor desses pais. Esses pais precisam de mais de acolhimento e precisam de mais de escuta. Então, ter esse momento com eles é muito importante. E a terceira coisa que eu vou falar também, importantíssima, é currículo.
Muitas vezes as igrejas começam com a intenção de socialização e isso é muito importante, é muito bom. As crianças realmente precisam de espaço onde elas possam se socializar, mas mais do que isso, eu vejo as igrejas engajadas em desenvolver currículo com essas crianças, porque eles acreditam que elas podem aprender sim e que elas podem servir na igreja, que elas podem ajudar nas atividades da igreja. Então, como é que eu vou preparar isso? Então, trazer o currículo é muito importante. E para falar de currículo, eu tenho que falar do Pense Laranja, porque o Pense Laranja é um currículo que você vai ter desde bebê até os 18 anos. Então, você vai ter ali um currículo que vai acompanhar o desenvolvimento dessas crianças até a idade adulta. Então, você tem para suporte, para apoio, todas essas faixas etárias. Então, para quem não conhece ainda, os nossos currículos eles são divididos em 3 currículos. Nós temos o currículo para as crianças bebês até 5 anos, que é o First Look. Nós temos um outro currículo que vai dos 6 anos até os 11 anos, que é o 252 Kids. E nós temos um para os pré-adolescentes e adolescentes que vão entre 12 até 18 anos, que é o XP3. Então, todos eles estão engajados dentro da estratégia do Pense Laranja, eles têm uma linha de educacional que se segue em todas essas faixas etárias. Vocês vão ver que eles têm uma maneira dinâmica, uma maneira lúdica, uma maneira de envolver todos que estão participando. Então, como é que a gente pode usar esses currículos para essas crianças? No First Look, vocês vão ver que as atividades são bem concretas, então a gente não precisa fazer muita adaptação. Às vezes, o que a gente vai precisar fazer é uma atividade que tem muitos passos, a gente às vezes diminuir esses passos. Mas a gente não precisa mudar totalmente a atividade. Uma coisa que a gente vê durante os currículos, né, do Pense Laranja, tanto do First Look quanto do 252, é que eles são muito mão na massa, muito lúdicos. Então, as crianças têm capacidade de acompanhar, elas podem se envolver e fazer as atividades junto com as outras crianças. No First Look, principalmente, a gente vai ver que tem uma separação muito interessante do grande grupo e do pequeno grupo, que também acontece no 252, no XP3, mas o que às vezes a gente observa nesses segmentos? No segmento do grande grupo, o que nós temos nós temos um momento de história e nós temos um momento de louvor. No momento de história, muitas vezes as adaptações que a gente tem que fazer é colocar visuais, colocar materiais que possam ajudar essa criança, esse adolescente a entender a história. Então, se é uma história contada, como é que eu posso trazer visuais que sequenciam essa história? E esses materiais visuais, eles podem inclusive ser usados pelo voluntário dessa criança para depois sentar novamente e passar toda a história às vezes numa linguagem mais simples, às vezes numa linguagem mais direta, que vai fazer com que essa criança entenda. Então esses visuais na história ajudam muito. Uma outra coisa que às vezes acontece é que algumas igrejas optam por fazer um teatro, e aí é mais concreto, então é mais fácil para a criança acompanhar. Então essas são as adaptações geralmente feitas na história. Às vezes também colocar a história um pouco mais curta ajuda também. Uma outra coisa que eu observo é momento de louvor, grande grupo. Muitas crianças, principalmente aquelas que têm uma dificuldade sensorial, auditiva bem grave, elas têm às vezes dificuldade de estar no momento do louvor por causa do barulho, por causa do som. Às vezes algumas igrejas colocam luzes. Então esse momento, pensar como é que eu posso adaptar para minha criança. Talvez esse momento seja o momento dessa criança sair um pouquinho, ir para aquela salinha de apoio e fazer uma atividade individual enquanto o louvor está acontecendo. Se é uma criança que suporta um pouco mais do barulho, diminuir talvez o som, pedir para as crianças não gritarem tanto. Então as crianças são grandes aliados. Quando a gente explica por que o colega não pode, por que o amiguinho não pode, não consegue suportar tanto barulho, eles geralmente são muito bons em ajudar. Então buscar esses apoios. Aí sim a criança pode talvez participar do momento de louvor. Uma outra coisa que a gente tem que pensar são os pequenos grupos. Os pequenos grupos, por eles existirem, eles já facilitam muito. Tanto no First Look, no 252 ou no XP3, a gente vai ver que esses pequenos grupos eles já propiciam uma maior interação, um tempo maior para que a criança possa participar.
Se você está, por exemplo, num currículo do 252 Kids, onde as atividades elas são mais longas, talvez para essa criança você faça uma atividade mais curta. Então, se ela tem, por exemplo, vários passos, você diminui. Dando um exemplo, vamos supor que você tem uma atividade onde a criança tem que fazer um desenho, tem que cortar, depois ela tem que colar. Em vez de você dar todas essas ordens de uma vez, fazer a criança fazer etapa por etapa. Então, primeiro nós vamos pintar. Se a criança não consegue pintar, se ela tem uma dificuldade motora, como é que a gente pode fazer? A gente pode trazer figuras, então a criança não vai pintar, ela vai achar uma figura que tenha a ver com aquela atividade. Ou se você precisa que ela recorte, você pode dar uma ajuda física, ou você mesmo pode recortar e ela passa para a fase do colar. Então fazer isso de uma maneira estruturada, cada fase em um momento, isso ajuda muito. Uma outra coisa que vai acontecer com as crianças mais velhas, do 252 e do XP3, é que existe muito diálogo, tem muitas perguntas abertas. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode transformar essas perguntas que são muito abertas em perguntas um pouco mais objetivas, para que essa criança possa participar. Vou dar um exemplo para vocês do XP3, de uma pergunta que nós tivemos há pouco tempo no currículo, onde ele falava sobre influência. E aí a pergunta era: o que você pensa quando você ouve a palavra influência? Então essa é uma pergunta extremamente aberta, né? Essa pergunta ela é feita para que os adolescentes pensem, reflitam, e não existe uma resposta certa, eles podem dar as respostas que eles quiserem. Para uma criança que tem um comprometimento mental, às vezes é muito difícil. Uma criança que tem uma deficiência intelectual, às vezes pensar tão aberto, tão abstrato é difícil. Então, talvez substituir isso por uma conversa, onde você possa perguntar, por exemplo, quem é a pessoa que você mais gosta na sua vida? E aí, quando ele te falar sobre uma pessoa que ele gosta, você falar: então, se essa pessoa um dia corta um cabelo bem curtinho e você gosta, daí alguns dias você vai no cabeleireiro e corta o cabelo daquele mesmo jeito, o que você acha que aconteceu? Você acha que aquela pessoa te influenciou a cortar o cabelo do mesmo jeito? Ou será que você achou bonito e por isso você quis fazer igual, você está imitando? Então, quando você inicia esse tipo de conversa, você traz para uma coisa mais concreta, é mais fácil para eles entenderem o que significa uma pessoa influenciar a outra. Então, trazer isso para o concreto vai ajudar muito quando o currículo começa a ficar muito abstrato. E talvez usar atividades das crianças numa faixa etária um pouco menor nesses momentos em que as crianças que têm uma deficiência intelectual às vezes têm um desenvolvimento um pouco abaixo do que se espera para a faixa etária. Então poder usar, por exemplo, no XP3 alguma atividade do 252. Então isso você vai fazer quando você conhece, quando você sabe quais as crianças que você tem, e aí como é que você pode adaptar. Então, se você gostou desse bate-papo e quer continuar conversando com a gente, eu vou entrar num bate-papo agora com vocês muito legal. Se vocês têm perguntas, se vocês anotaram aí, se vocês têm perguntas específicas da sua igreja, traz para o nosso bate-papo, eu vou poder responder. A gente vai ter um tempinho agora para fazer isso. Entra, fica com a gente vai poder discutir um pouco mais. Muito obrigada por você ter participado desse workshop comigo e eu espero que eu tenha dado algumas dicas que ajudem você no seu ministério inclusivo. Muito obrigada.